Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville. Com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança para um bate-papo de um jeito que você nunca viu. Oi pessoal, eu sou a Lari. Eu sou o Nando e nós somos o Ballet Couple. Além de bailarinos profissionais, somos os hosts do Pode Dançar em 2024, o podcast oficial do Festival de Dança de Joinville. Sejam todos muito bem-vindos, inclusive a nossa convidada belíssima de hoje, Carol Lancelotti. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui e muito fofo. Vocês todos ensaiadinhos, gente. Eu não ia conseguir fazer só isso. Só de começo. Mas também com essa dupla, vocês já fazem isso há muito tempo, né? Às vezes a gente até se completa falando do outro, assim, né? É estranho, às vezes, gravar story sozinho. Tipo, gravar vídeo sozinho. Sim. Eu não gosto. O Nando não consegue. Ele fica esperando a deixa da gente. Às vezes eu paro muito no meio da informação, ou acho que alguém vai complementar, a Lari não tá ali, e aí eu também fico meio com vergonha, assim, porque a atenção tá toda pra mim. Eu não sei. Outra coisa que eu não gosto, só antes da gente te apresentar aqui a Carol pra todos vocês, eu não gosto quando a Lari fica assistindo coisas que eu gravei. Nossa, eu não gosto, que ela chega com o celular do lado e ela vai ver o que eu já postei, não sei o quê. Aí eu fico tipo, não quer baixar um pouquinho o som? Mas enfim. Vamos lá pra sua parte aqui, dando continuidade. Vamos pra Carol. Carol é criadora do Meia Ponta, que começou como um blog e foi o segundo a falar sobre balé no Brasil. Atualmente, a marca existe como uma multiplataforma, com blog, Instagram, cursos, experiências inesquecíveis como MP Ballet Tour, que a gente já vai falar mais pra frente. Além de bailarina adulta, ela é diretora criativa, fotógrafa especializada em dança, com anos de experiência e nomes como Marianela Nunes, Mayara Magri, Letícia Dias, Cláudia Mota, Matthew Ball, no currículo. Nossa, que fraca, e marcas hein? como a Só Dança e a Grisco. E eu queria muito conversar, assim, com você sobre tudo isso, mas principalmente falar sobre você ser muito múltipla. Sim. Você faz muitas coisas e muitas coisas diferentes. Sim. Não é tudo igual, tudo na mesma linha, é tudo muito diferente. Eu queria saber assim, se até isso... só te interrompendo aqui, já acrescentando isso, que a nossa identidade visual foi feita pela Carol também. Então, além de tudo isso, você ainda trabalha com design e tudo mais. Eu queria saber da onde isso surge? Se é uma vontade muito, assim, natural, porque parece que é muito espontâneo isso, assim. Eu me considero uma pessoa muito criativa, comunicadora, criativa, artista. A gente considera também. Obrigada. Não, mas eu nem falo isso assim, eu sou muito criativa. Eu falo criativa como profissão, sabe? Eu crio coisas. Eu gosto de falar isso, assim. Eu busco... Gostei. Profissão criativa. Eu crio coisas. Eu acho que lá fora é mais comum as pessoas falar, eu sou um creator. Acho que aqui a gente ainda tá trabalhando um pouco. Porque é isso, eu sou uma criativa em várias áreas, mas apesar de ser muito múltipla, eu tenho outras partes da minha vida, assim, como astrologia e tal, que realmente sai do balé. Eu acho que isso tudo que você falou conversa muito, assim, todas essas coisas, o design, a fotografia, eu dançar e eu ser comunicadora de balé adulto, eu acho que isso tudo acaba ficando no mesmo nicho, mesmo sendo funções diferentes, é como se eu fosse uma empresa de uma pessoa só. Que vocês entendem bem, que vocês também são. A gente também é tipo isso, e é só assim desde criança, assim. Tá no meu mapa astral. Mas eu sou assim desde criança. Eu sempre gostei de muita coisa. E por muito tempo eu brigava muito com isso. Era difícil, assim. Porque todo mundo fala, o que você vai ser quando você crescer, né? E aí, quando você vê, você vai se interessando por uma coisa, se especializa em outra. E as pessoas passaram a me contratar no mercado de trabalho, antes de eu realmente ser autônoma de vez. Elas me contratavam porque eu era uma pessoa que tinha muito conhecimento em muitas áreas. Você fotografa? Você também faz isso? Você fala inglês? Você escreve e tal. Então, eu acabava pegando cargos múltiplos. E eu acho que hoje o mundo profissional tá ficando mais aberto para pessoas assim. Que eles estão vendo que a gente é interessante e consegue transitar em vários cenários. E consegue fazer várias coisas, e eu acho que principalmente ver o produto final, vamos dizer assim, entre aspas, de uma forma mais ampla, de uma visão geral, assim, né, do que você tá fazendo. Porque às vezes se a pessoa ela é muito focada só em uma coisa... Nos Estados Unidos a gente vê isso muito, assim. A pessoa, ela é paga pra fazer aquilo, ela só vai fazer aquilo. Se ela é paga pra dizer, a sala é aqui do lado, ela não sabe o que tem na sala do outro lado, da esquerda. E a gente fala por experiências que a gente teve exatamente assim. com isso. E aí, eu vejo como é importante essa coisa de você, tipo, abrir um pouquinho mais a sua visão pra ver o todo, né? Você tem essa sensação também? Eu tô muito acostumada a ver o todo, porque como eu sempre tive muitos projetos criativos que eu gosto, assim, revistas digitais, é a minha própria marca, e como sou só eu e eu
eu sou obrigada a ver o todo. Nem que eu não quisesse, nem que eu não visse isso naturalmente, eu ia ter que me forçar. Então, uma das coisas que eu falo que eu sou é diretora criativa, porque uma diretora criativa, diretora de criação, ela tem que ver o todo. A única diferença é que eu sou a minha própria pessoa que é dirigida. Eu sou diretora criativa de mim mesma, entendeu? Mas é isso. O diretor criativo, ele entra, ele vê o brand tá ok, a marca tá ok, como é que tá o posicionamento, quem é o público, qual é a foto, e eu faço isso pra mim mesma. E por isso que eu acabei fazendo isso para outras pessoas, né? Porque eu também faço as minhas consultorias criativas para outras marcas, porque eu aprendi a fazer para mim, então eu acabo fazendo para outras pessoas também. E tá dando muito certo. Assim como Meia Ponta começou menor, mas hoje é muito grande e muitas pessoas te acompanham. É bem mais que só o blog, né? E sempre, isso é uma coisa que eu queria falar, assim, que sempre quando vem pro Ballet Camp ou bailarinas adultas, que tem muitas bailarinas adultas que nos acompanham, a gente ama, que vem pro nossos workshops. Inclusive ontem a gente tava conversando com uma mulher que começou a fazer balé depois de adulta, veio pro nosso workshop, tava com medo e adorou. Ai, então, sabe, e aí a gente tava conversando com ela sobre isso, mas sempre que vem uma bailarina adulta pedindo dicas e tal, a primeira dica que eu dou é, siga o Meia Ponta. Ai, que bom, a feliz. gente indica de verdade. Pra todo mundo. Porque por mais que a gente possa falar sobre coisas, a gente não vive isso na pele. Então, eu acho que é muito legal ter pessoas como você que estão ali falando sobre isso. Queria que você contasse como surgiu o Meia Ponta, como surgiu a vontade de dançar depois de adulta. Eu sempre fui uma criança que sempre gostei muito de dançar, assim, nas festas infantis, assim, eu gostava muito mais de ficar dançando do que brincando. E eu sou da era MTV, né, gente? Então, assim, a gente tinha que assistir os clipes pra decorar as coreografias e tal. E tinha só uma vez, né? Era só uma vez. Não dava pra voltar. E eu queria ser a Britney Spears quando eu era mais nova, porque eu sou dessa época da boy band e tal. E então eu comecei, na verdade, eu fiz um pouco de jazz quando eu tinha uns 10 anos, ali 10, 11 anos. E depois eu fiz street dance, hip hop. Ninguém imagina. Eu com essa... Uau! Eu fiz hip hop por uns 3 anos, assim, na minha adolescência. E gostava muito, gostava muito. E eu ficava olhando, desde pequena, assim, eu ficava olhando as meninas do balé, mas era aquela coisa, você não pode, é igual ginástica, hoje é ginástica artística, né, que antigamente era ginástica olímpica. Você olhava e as pessoas falavam, não, se você não começou com 4, 5, 6 anos, você não pode começar. E eu achava tão bonito, o balé sempre me chamou muito. Eu sentia que eu conhecia aquilo, era tipo realmente um chamado, sabe? E eu ficava, poxa, assim, será que eu nunca vou conseguir? Aí eu procurava uma turma, aí eu tinha que entrar numa turma que já era adiantada, porque eu tinha aquela idade, enfim. E aí, a importância da referência. Eu vi a Aline Moraes, que acho que foi a primeira atriz, assim, ela saiu na capa de uma revista com uma roupa de bailarina falando que ela estava fazendo balé porque ela gostava por exercício físico. Falei, nossa, eu posso? Que legal, sabe? Então é importante você ver alguém. E saiu, você assim... nem tem aquela dimensão de que é possível, assim, né? Exato. Você pode sonhar ou querer aquilo. Saiu numa revista de domingo, eu falei, se ela pode fazer balé adulto, eu posso fazer. Então, eu comecei a buscar, e tinha uma escola perto da minha casa, que tinha uma turma de adulto iniciante no balé. E eu lembro que um outro filme que me inspirou muito também foi o Benjamin Button, o Curioso Caso de Benjamin Button, porque tem uma bailarina, né? E eu tava nessa época assim, eu tenho coragem? Será que eu não tenho coragem? Eu me matriculo. Aí eu saí do cinema, vi esse filme, saí do cinema. No dia seguinte eu estava na escola de dança, falei, não, é lindo, porque a beleza me inspira muito, a beleza do balé, essa coisa do pertencimento, da estética também, eu gosto muito. Então, o filme me inspirou demais. Aí no dia seguinte eu estava lá, me inscrevendo numa turma de balé adulto iniciante, e como eu sempre fui muito comunicativa, sempre tive blog, fotolog, pra quem também é das antigas. Nossa, fotolog eu não conheço. Querida. Você não foi do Fotolog, foi o primeiro. O diretor tá aqui, ó. Fotolog foi o primeiro Instagram, só que você só podia postar uma foto por dia. Por dia? É o limite. Não, você podia pagar, você podia ser golden, aí você podia postar mais fotos. Quem era golden é porque pagava em dólar, tinha dinheiro. E aí, eu sou dessa época. Nossa, e aí chega no festival, assim, às vezes a gente reclama que o nosso limite é 100 de publicar no Stories. Já tá enchendo, vai sair a primeira coisa que eu publiquei. Então, aí eu já tinha muita presença nessas redes da minha época de adolescente. Na verdade, eu comecei o balé com 21, né? Então já não era mais tão adolescente aí, eu já tava no início da vida adulta. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou criar um blog, porque pra mim é muito natural, assim. Eu não consigo viver uma coisa que é boa pra mim e que me inspira só pra mim. Não sei nem se isso é um defeito, eu gosto de compartilhar. Eu quero encontrar minha tribo, eu quero encontrar as outras pessoas. Então eu falei, poxa, só tinha um blog que eu tinha encontrado na internet. Por isso que eu gosto de dar o crédito pra ela, porque realmente a Cássia foi a única... a Cássia Pires, acho que ela nem escreve mais. Foi a única bailarina adulta que eu encontrei falando de balé adulto. Aí eu falo que eu sou o segundo porque eu fui o segundo blog de balé adulto do Brasil. E ela foi o primeiro. E a gente trocava muito, né? E me inspirou. Eu falei, eu tenho que escrever. Eu comecei a escrever, porque era muita época do blog. Não existia Instagram ainda, só existia o Twitter e o Facebook, um pouquinho depois.
Então, comecei a escrever. No dia seguinte, eu já tava criando um blog, porque eu preciso compartilhar. E o nome, eu botei Meia Ponta, porque eu achei que eu ia ser uma bailarina de meia ponta pra sempre. Eu não sabia que eu ia poder dançar na ponta, porque eu não tinha informação. E eu achava que eu nunca ia subir nas pontas. Então, por isso que eu botei o nome Meia Ponta. Nossa, que interessante. Sim. Foi meio que uma limitação da sua cabeça que você imaginava naquela época. E porque eu não tinha informação. Sim. E também, se não tinha nem tinha Parâmetro. só um blog de balé adulto, imagina. Há poucas escolas, provavelmente. As escolas também talvez não sabiam muito bem como fazer ainda. Eu acho que hoje já é muito mais difundido. Muito mais isso, difundido. né? E a bailarina adulta, se ela quiser, ela entra na ponta. Às vezes ela não vai fazer coisas complexas, mas tem o exercício, tem a introdução às pontas, tem fitting. Então, assim... E hoje você dança nas pontas também. Exato. Eu danço. Mas assim, danço. E tem um pé lindo, inclusive. Obrigada. Claro que dança, claro Assim, que dança. danço. Claro que danço. Adoro. Não, segura seus créditos. Eu amo. Eu gosto de dançar mais. Eu gosto muito mais da ponta do que a meia ponta. Eu nunca tive medo, assim. Eu sempre tive muita vontade de fazer, de correr atrás. Não que É eu que me aí a ache Laura perfeita. pegou nas pontas. Aí Aí falou, tá, eu mais vou umas manter, pontas. Aí eu eu vou tive que manter. ficar na meia ponta. É isso. Mas eu danço nas pontas. Não, mas isso é muito legal, assim, você quebra muitas barreiras, eu vejo, assim, na internet, sabe? De falar sobre assuntos que precisam ser falados de uma forma muito coerente. Sempre quando você posta um monte de stories seguida, eu falo, ok, deixa eu sentar aqui, eu vou escutar. Senta E geralmente que lá você vem não história. escreve o que você falou. Aí eu fico Ai, tipo, meu tá, Deus. agora eu vou ter que escutar inteiro, então, pra saber sobre o que ela tá Só falando. quando eu tô com muita preguiça ou quando é um assunto que vai demorar muito, eu realmente não legendo, mas eu tenho legendado. Mas eu falo, gente, daqui pra frente, quem estiver interessado nesse assunto, escuta e tal, mas eu tento legendar. Mas é isso, as pessoas falam, você fala tão fina. Às vezes você tá acabando ali, falando um assunto super polêmico, Exato. mas você fala tão educada. Eu falo, eu tento, né, gente? Que também a gente tem que ser ético na nossa comunicação, mas eu busco falar, não deixar de falar, porque eu sinto que eu tenho a influência. Não é só pra você ser famosa no Instagram, não é só pra você ganhar coisa de graça. A influência é pra você influenciar a vida das pessoas, assim, não é que é pra isso, mas pro bem, sabe? Então, se eu vejo que uma bailarina adulta tá entrando nas pontas antes da hora, e aquilo pode ser ruim pra ela, ou se eu vejo alguém sofrendo algum tipo de preconceito por ser bailarina adulta, ou enfim, eu quero falar sobre isso, eu quero falar do que eu vi porque isso tá errado. Então, eu sempre me posicionei da forma mais cuidadosa que eu consigo, mas pra mim a influência é pra isso, é pra você passar informação responsável e de qualidade pras pessoas. E às vezes tem os dois lados, né? Falando sobre ponta, vamos falar um pouquinho sobre ponta, mesmo que seja meia ponta. Tem algumas pessoas que acham que nunca vão conseguir entrar na ponta, enquanto tem outras que acham que é só ir na loja comprar uma sapatilha de ponta e subir. Os dois extremos. E aí, meu Deus, a gente precisa ter um balance em relação a Amém. isso, né? Porque você precisa ter um trabalho desenvolvido dentro do balé pra conseguir chegar nas pontas. E isso é pra uma Sim. criança, isso é pra um adulto, isso é pra qualquer idade. Você precisa começar o balé, entender sobre balé, fazer fortalecimento e tudo mais pra Sim. conseguir chegar nesse lugar. É Assim, assim que né? funciona em tudo, né? Não é só no balé. Então por que a gente pensa que no Exato. balé é diferente? Eu acho que falta muita informação. E acho que o professor na sala de aula, porque eu entendo que as escolas, elas estão tão empolgadas também com o balé adulto, porque é uma coisa rentável, a bailarina adulta se dedica, ela quer, ela é muito ansiosa. E ela então, também já tem esse poder de pagar por ela tem mesma, o poder né? de pagar, porque ela trabalha. Então, a gente traz muito dinheiro e muita movimentação para as escolas. Só que aí as escolas, com medo de perder aluno, às vezes fazem, não, vamos botar essa na ponta, todo mundo vai entrar menos ela. Mas, gente, e eu como fotógrafa, agora pegando um pouco da fotografia, quando eu vou fotografar uma bailarina adulta que não tá pronta para as pontas, eu fico, meu Deus, como que eu vou dirigir ela? Porque não é ela que é ruim, ou não sabe que ela não tá pronta. Então, eu fico tentando adaptar aquilo para ela, porque eu sinto muito isso, essa ansiedade nas bailarinas adultas. E muita gente fala assim, mas você é tão limpa, como é que você consegue esses braços, como é que você sabe essas cabeças? Eu falo, gente, é porque pra mim o balé sempre foi o todo, não foi subir, óbvio que eu era ansiosa pra subir na ponta, mas se você subir na ponta fazendo tudo torto, não vai adiantar de nada. Se você subir na ponta sem força, não vai adiantar de nada. Você tem que primeiro saber qual a cabeça você tá fazendo, qual é a técnica, qual é o braço. É isso que você tem que saber. E eu acho muito importante, assim, o jeito que você fala sobre isso e como você se posiciona nesse lugar de, tipo, mesmo que seja um hobby, mesmo que você esteja fazendo balé por hobby, você tem que fazer bem feito. Você tem que pensar também no que você tá fazendo, né? Sim. E fazer direito, vamos dizer É o assim, seu né? corpo, o balé é muito difícil. Saúde, né? Você tem que lidar bem com a sua saúde. Sim, porque você pode se lesionar. Uhum. O balé é uma modalidade muito difícil. E é uma modalidade que precisa de muita consciência corporal e muita paciência. E aí, se você quer pular etapa, pode acabar dando ruim.
E você falou sobre fotografia, então Eu vamos pensei entrar a mesma coisa, já ia pegar o mesmo gancho. Vamos entrar nesse tópico? Vamos. Porque você é fotógrafa e você faz fotos maravilhosas. Obrigada. A gente já fez fotos, temos que renovar nossas fotos, a gente tava falando sobre isso. E eu gosto muito que você tem um estilo muito específico nas suas fotos. Tipo, a gente vê uma foto no Instagram que seja sua e você fala, é da Carol. Tenho certeza que é da Carol. Eu acho essa sua assinatura, assim, sabe? Muito interessante. Isso foi pensado ou aconteceu naturalmente, assim? Foi pensado, porque eu, de novo, por ser diretora criativa, eu entendo a importância de você ter uma identidade. Que as pessoas olhem e enxerguem. Tipo, isso aqui é do Ballet Couple. Eles falam disso, eles se posicionam dessa forma. Então, isso vai pra arte que você produz também. Uhum. Eu sempre tive muita influência, assim, de vários lugares. Da moda, porque eu vim da moda, minha primeira formação. Da Disney, de mangá japonês. Então, eu tenho referências estéticas muito específicas. E acho que por isso que o balé me chamou também, porque eu gosto muito da beleza do balé, que eu sei que beleza é uma coisa muito relativa, mas eu gosto da beleza do balé. Isso sempre me atraiu. Então eu tento trazer muito encanto, muita inspiração, sabe? Como se a pessoa estivesse vendo um conto de fadas, alguma coisa encantada, assim, vendo as minhas fotos. É o que eu tento levar. É óbvio que uma vez ou outra eu tenho que fazer uma coisa mais comercial, isso faz parte. E co-criar, às vezes, com um bailarino. Mas, no geral, eu tento construir essa identidade, assim. E tem as minhas inspirações, né? A Carolina Curas é uma inspiração. A Maria Helena Buckley é uma inspiração também. E aí eu tento... A Amanda do Point Shots, a Alicia Cohen, enfim. São pessoas que conversam e eu mantenho por perto pra gente sempre estar inspirando uma outra. Só mulher. E você já parou... eu ia comentar que são só mulheres. O que eu ia comentar você já parou pra pensar que pessoas também estão já se espelhando em você e no seu estilo fotográfico e tudo mais? Porque eu tô começando na fotografia, é algo que eu gosto muito, já fotografava desde ali do final da pandemia, peguei a minha primeira câmera e comecei a estudar e tudo mais, e continuo, tô tentando aí me profissionalizar. E eu acompanho muito os seus trabalhos, adoro, sempre tô ali compartilhando também. E você também é um exemplo e uma inspiração pra mim. Só queria deixar obrigada. aqui mencionado. Um tópico. Eu tô aprendendo, porque eu acho que nos últimos 4, 5 anos, eu comecei realmente... Porque eu comecei a investir muito, correr muito atrás, investir muito nos meus contatos, na minha carreira. E eu comecei realmente a crescer e as pessoas me olharem como inspiração, não só no meia ponta, mas na fotografia. E é estranho, assim, eu tenho que trabalhar pra aceitar o elogio. Poxa, obrigada, realmente, porque eu aceito, porque eu tô nesse... Eu sei que eu sou boa. Eu sei que eu sou boa, porque a gente fica assim muito de tipo, será que eu sou isso tudo que eu posso? Não, a gente tem que se abrir pra isso também, porque a gente trabalha pra caramba, sabe? E eu fiquei muito feliz, assim, que eu troco muita ideia com várias fotógrafas, inclusive com a Maria Helena Buckley, que é a que fez o livro com a Marianela, ela é maravilhosa, ela fotografa muito a Anela. E ela começou a conversar comigo, eu falo, nossa, uma pessoa que eu me inspirava muito, e ela é muito fofa, a gente tá trocando muita ideia, assim. E você vê quando você começa a conversar de igual para igual com uma pessoa que você inspira, é muito legal. Você fala, nossa, se dá um tapinha nas costas, sabe? Você chegou lá. E ela falou pra mim assim, eu adoro que você parece destemida com a câmera. As suas fotos parecem que você é fearless, sabe? Você não tem medo. E é muito louco, eu fiquei muito feliz dela ter essa impressão, porque eu tô sempre muito apavorada. Olha só, que interessante isso. Muito interessante. E também essa a coisa gente não imaginaria isso. Não, tirando pessoas que eu tenho intimidade, vou fotografar vocês, fotografar a Tabata, que são minhas amigas e tal. Agora, se eu tô entrando na primeira vez numa companhia que eu nunca entrei, a primeira vez que eu fotografei um stage call do Roy, a primeira vez que eu fiz uma grande campanha pra sua dança, eu tô apavorada. Sempre. Aí depois eu vou pegando. É uma responsabilidade muito tipo, eu grande. tenho que ter essa entrega. Exato. Mas assim, aí você sobe a escadinha. Agora eu já não fico tão apavorada com a sua dança. Aí eu fotografei pela primeira vez pra Grisco. Aí eu fiquei um pouquinho assim, não, mas vamos fazer funcionar. Então, mas trabalhando essa confiança, tá? Aprender a aceitar os elogios também. E você trabalhou no Royal, né? Tirou foto no Royal da Marianela Nunes, da Mayara Magra, como a gente falou aqui no início. E eu queria perguntar, como foi essa experiência de fotografar a Marianela, a Mayara, que são duas estrelas, principalmente a Mayara, que é uma estrela brasileira, Sim. assim, né, fora, e ver como ela é tão reconhecida lá e maravilhosa, enfim. Mas queria saber como foi essa sua experiência, porque você tem o balé na sua vida, você dança, você pratica, então você sabe como elas são inspirações no balé, Sim. além de na vida, assim, sabe? Sim. Então, como foi essa Teve aquele experiência? momento de você lembrar que você estava fotografando? Tipo, tá aqui... Opa, tô trabalhando, peraí. Então, Faz o clique. então, vou contar. A Marianela, na verdade, eu fotografei no Colón.
Porque tava mais perto, né? Sim. Uhum. Porque às vezes eu vou pra lá e a gente se vê e tal, mas ela tá fazendo outra coisa, ou ela tem outras parcerias também, por exemplo, com a própria Maria Helena Buckley, e a gente nunca consegue casar muito bem. Mas quando ela veio pra cá, quer dizer, quando eu morava aqui ainda, porque agora eu tô morando fora, aí a gente conseguiu casar isso, de eu ir pra lá pra fotografar ela. E eu lembro que quando ela mandou a mensagem, que antes eu só perguntei pra ela assim, é verdade que você vem? Porque eu quero te ver, óbvio, a gente não se conhecia ainda, a gente só se falava pela internet, pelo WhatsApp e tal. Eu falei, nossa, eu quero ir te assistir e tal, é verdade que você vem? Quando você vem? Aí a gente, naquela conversa ali, combinou, ela, não, vamos, me passa os seus dados e tal, vou te botar pra fotografar. Aí quando eu li aquilo, porque... Aí eu tive esse momento, eu falei, eu sentei no chão da minha sala e chorei, assim. Eu comecei a chorar muito. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Aí mandei uma selfie pro Alexandre, assim, chorando, assim. Olha isso, eu mandei um print dela escrevendo. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Disso, o tamanho disso, sabe? Que são coisas que você projeta, que você ora, que você pede, que você trabalha por, mas às vezes vem tão mais cedo, assim, não sei, não tão mais cedo que eu fotografo há mais de 10 anos, mas... São coisas que parecem distantes. Parece muito Você distante. faz tudo pra aquilo acontecer, mas só cai a ficha depois que já aconteceu. Isso. E aí, sim, a Mayara, a primeira vez que eu fotografei um ensaio no Royal, foi ela ensaiando com o Matthew, mas aí entra, assim, você entra na sala, né? Eles dois eu já conheço, já tenho um pouco mais de intimidade. A Mayara, tipo, a gente já tem uma certa química também ali na fotografia, eu gosto muito de fotografar ela, então ela já confia em mim e tal. Mas aí entra a Laura Moreira, aí você fica assim... Aí entra a Laura Moreira. Aí daqui a pouco passa na porta a Alessandra Ferrer. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu só com o telefone assim, mandando pro Alexandre, meu marido. Entrou a Alessandra Ferrer. Laura Moreira. O que eu faço? Passou aqui tal pessoa. Mas eu fico assim, não, mantenha. Eu consigo ser muito focada no meu trabalho. Eu sou muito terra, né? Eu sou muito capricorniana. Então, eu consigo guardar o deslumbre pra mim. Eu gosto que já tem a astrologia aqui também, né? Ai, gente, eu não consigo. Eu sou essa pessoa. Mas aí eu consigo guardar o deslumbre. E aí eu geralmente choro depois. Eu choro quando eu vou escrever um post, eu saí do teatro, o trabalho tá feito, aí eu mando áudio pras pessoas chorando. Nesse sentido aí também. eu sou emocionada depois. Porque eu não posso perder a linha ali. Né? E o seu marido é professor de balé. E ele foi seu professor de balé. Sim, né? ele é até hoje. Só. Ele é. Agora em Portugal, que eu tô morando lá, eu não tô conseguindo fazer a aula dele na turma que ele dá de adulto, até por conta de mestrado e tal. Mas nos últimos... sei lá, mais de 5 anos, ele é meu professor. E como foi essa relação, como é essa relação de um balé couple? É um balé couple. Né? E assim, dentro de, tipo, tendo essa relação dentro de casa e no balé, assim, ele te corrige mais por você ser esposa dele ou menos? Como que vocês lidam com essa relação de ter a intimidade? Gente, eu vou te falar, é ótimo, porque ele consegue separar super bem. Em sala de aula, ele não me corrige nem mais nem menos, ele não exige mais nem menos, nem por eu ser esposa, nem por eu ser bailarina adulta, porque nos últimos tempos eu precisei, por vários motivos, enfim, a outra escola fechou, entrar na turma de técnico avançado dele. E eu falava, óbvio que assim, não é um técnico avançado de companhia, mas eram meninas avançadas que faziam muitas coisas, tinha algumas meninas muito boas, eu chegava, falava pra elas, eu sou café com leite, eu falava pra ele, eu sou café com leite, eu tô de altos, não tá comigo, e aqui, assim, ele adaptava algumas coisas, quando era fouetê no centro, aí eu não fazia fouetê, eu fazia pirueta de quinta, ele ia adaptando, mas na correção, os exercícios, era assim, e era muito legal, porque tirando coisas muito complexas, como um fouetê, ele deixava eu verbalizar que eu não conseguia fazer para adaptar para mim. Ele sempre esperava o mesmo. E foi muito legal porque ele foi aprendendo muito comigo como professor de bailarina adulta também, de entender as limitações, porque no início do nosso relacionamento, eu já conhecia ele da escola, a gente já era colega e tal, mas quando eu entrei pra turma dele, a gente começou a sair muito com as meninas, e aí a gente começou a se relacionar quando eu comecei a ser aluna dele, então foi tudo junto. E ele não entendia muito as inseguranças de uma bailarina adulta que era tão dedicada e apaixonada como eu saía chorando de algumas aulas que eu não conseguia fazer uma coisa porque eu não tenho agilidade de pensar rápido, eu não decoro. Então a gente foi trocando muito. Ele conversando, ele entendendo, e hoje ele é um melhor professor de balé adulto ainda, mais do que ele já era, que ele não dá aula só para adulto, né? Mas pela nossa relação. Com certeza ele aprendeu muito contigo também, claro. né? Por causa dessa troca. Confiante de falar pra ele, tipo, eu me sinto assim, eu me senti assim quando você falou isso. Talvez isso com certeza ajudou ele a Porque às vezes também, não né? passa na cabeça do professor. Até
nos nossos primeiros workshops, eu falei pra Lari, eu ficava muito receoso, principalmente no momento da barra, nos primeiros exercícios, que as pessoas estavam muito sérias e tudo mais. Elas terminavam o workshop falando, nossa, eu gostei, eu adorei, eu amei. Mas, tipo, tava tão sério durante a barra e coisa assim. Gente, eu sou muito séria. E aí depois eu comecei a pensar e até ver vídeos meus. Tipo, a gente tá concentrado, a gente quer fazer uma execução bem feita, então você tá totalmente focado naquilo que você tá fazendo. E no começo eu era muito, tipo, tinha muito dessa preocupação, assim, de, nossa, parece que a galera tá tão séria. Porque a gente tenta dar uma aula leve. Leve no sentido de... descontraída. Descontraída. Tipo, feliz, assim, mas é legal sabe? perguntar depois. Não, mas assim, o feedback é super bom, as pessoas gostam. Sim. Até quando a gente não pergunta, eles vêm falar pra gente, a gente, tipo, gosta muito. Mas eu sabe, essa sensação de você não sabe o que tá passando na cabeça da outra pessoa, então você acaba criando ali o que você supõe. E às vezes não é. Sim. Então, ter essa intimidade, essa relação, fez com que ele visse de forma diferente, né? O diálogo é fundamental. Também tem muito isso, vocês são um ballet couple, né? Então, assim, ele é meu marido, ele é um ótimo professor. Então, a gente quer estar bem pra vocês. Também tem muito isso. Então, é óbvio que a gente vai ficar um pouco sério, mas não quer dizer que não esteja sendo prazeroso. Sim. É que a gente luta muito com as nossas próprias coisas internas. Principalmente sendo adulta o tempo todo. Então, o diálogo é fundamental. E em casa, quem é a balé nerd sou eu, assim. Ele fala assim, não, ele quer ver Star Trek, Harry Potter, assim. Eu que falo, poxa, mas óbvio que a gente conversa, ele tem muitos livros de balé, a coleção dele de livro que eu roubei é maravilhosa. Que eu roubei, é ótimo. A gente fala, mas eu sou a nerd, eu que tenho que puxar o assunto às vezes, porque ele fala, pô, eu dancei a vida inteira, fiz balé a vida inteira, assim, a gente que foi profissional, a gente cansa um pouco, né? Às vezes a gente não quer falar só disso. Eu não, eu sou, né, tipo, aí tem um repertório novo. Eu falei, você nunca viu esse? Você vai ver comigo. Eu obrigo ele a ver o repertório comigo. Vai ver esse comigo. A gente não vê coisa de balé claro, em casa, imagina. porque, meu Deus, não. E eu achei muito engraçado porque são fases, né? Tipo, quando a gente era mais novo, a gente engolia e era balé o tempo todo e tudo mais, quando a gente ainda não tava trabalhando com isso. E aí, agora de férias, eu fui no cinema com meu irmão e a gente tava na fila esperando abrir a sala. E aí ele tava, tipo, vendo variação no celular. Tipo, a gente tá no cinema, tipo, sei lá. Ele me mandou uma foto, tipo, olha o que tá vendo. Eu mandei a foto do Lari. Gente. Mas são fases, assim, são também. Fases. É engraçado isso. E você, como a gente falou no começo, né? Além de fotografar, além de ser bailarina adulta, você criou a meia ponta, né? Virou uma marca com várias ramificações e várias coisas que você criou em cima disso. Inclusive o MP Ballet Tour. Que parece muito legal. Nossa, eu muito legal. E assim, as bailarinas que vão, elas, pelo menos pelas fotos, pelos vídeos, elas parecem muito felizes, muito empolgadas. Não só pelo destino, pela viagem e tal, mas pelo grupo. Sim. Como pela é pra relação, você né? organizar isso? Porque com certeza é uma tarefa muito diferente das outras que você tem, né? Sim. Organizar uma viagem. Mas também é voltado pro balé, então provavelmente você se empolgue muito com isso. Muito. É uma imersão, né? É muito cansativo, mas eu gosto tanto, porque é aquela coisa do compartilhar. Eu poderia estar viajando sozinha, fazendo meu próprio roteiro, usando meus próprios contatos, para proporcionar coisa só para mim. Mas eu gosto de ter quem vai comigo, quem curte junto, ver o brilho no olho delas, assim. E principalmente de bailarinas adultas, porque apesar do MP não ser focado só em bailarina adulta, e já foram bailarinas formadas ou professoras, no geral, a maioria que viaja comigo é adulta. E é muito legal de ver, assim. E eu era aquela pessoa que eu não gostava de viagem em grupo. Eu sou muito independente, eu gosto de ir sozinha. Ou com... Que aí você segue o seu ritmo e tudo mais. Só que é diferente porque essa viagem eu tenho controle. Então eu consigo... monopólio. Eu consigo fazer o roteiro. E eu faço o roteiro com todo o amor. E eu não canso de repetir as coisas, porque cada uma que entra lá com os olhinhos brilhando no backstage tour do Royal é muito legal, sabe? Então, não tem preço ver isso e poder fotografar elas, porque eu faço um ensaio fotográfico delas fora. E esse lance do grupo porque hoje eu tô em parceria com a Bailarinas pelo Mundo, que elas são maravilhosas, mas esse lance do grupo é muito isso de... Eu não gosto de lotar os meus grupos, no máximo entre 15 a 20 pessoas, porque eu quero que criem-se... Ih, agora a Alexandre... Que se criem laços. Criem-se, tá certo também. Não sei se eu conjuguei certo o verbo. Tudo bem. Mas a mensagem foi passada. Eu quero que esses laços se criam. Não sei. Se criem. Se criem. Entendeu? E é muito legal. Elas fazem aulas juntas. E muitas estão saindo do país pela primeira vez. Fazem aulas em outros lugares. No Royal Academy of Dance. Faz aula em francês, em Paris e tal. E eu tenho alguns contatos que eu pego esses contatos do meu trabalho, né? E pergunto, poxa, Mayara, Letícia, a gente vai fazer o backstage tour amanhã, tal hora. Vocês podem receber o grupo? Elas vão lá, recebem. É muito legal. Deve ser uma troca, assim, muito gostosa. Mas
eu acho que entrar no balé depois de adulto também exige muita coragem, né? Muito. Você sentiu isso quando você começou e você vê isso em outras pessoas? Porque eu acho que às vezes as pessoas, elas se limitam, né? Tipo, vou colocar minha filha no balé. E aí vai colocar toda a expectativa na filha. Espelha a sua então, expectativa e a sua vontade nos filhos, né? E às vezes não tem essa... Eu tô Atitude, dizendo coragem, né? mas talvez você não tenha essa atitude de ir. Tipo, é uma coisa tão nova, tão diferente, eu não sei nada sobre isso. Talvez, às vezes, isso seja uma barreira a ser quebrada, assim. Eu acho que é uma barreira para muitas adultas. Eu recebo muita gente que pergunta isso, mas será que eu posso? Eu sou acima do peso, que peso é esse também, né? Enfim, eu recebo todo tipo de mensagem. Mas no meu caso, eu sempre fui muito... Eu tenho esse meu lado, tipo, muito independente. Se eu quero isso pra mim, eu vou fazer. E eu tenho a ideia, eu vou correr atrás. E eu deixo pra ver depois o que vai acontecer. Então, no meu caso, eu preciso de coragem pra outras coisas na minha vida, assim. Preciso de coragem pra girar. Eu já começar o balé, eu não precisei de coragem. Porque eu queria muito fazer aquilo por mim. E tudo que eu acho que a gente tem que fazer pela gente, a gente tem que ter coragem. Eu não tenho medo de mandar uma mensagem pra abrir uma porta, pra fazer um contato, fazer uma proposta. Eu não tenho medo. Se eu tiver uma ideia pra vocês amanhã, eu vou falar, gente, olha, eu tive essa ideia, vamos fazer? O máximo que vocês podem falar, não vai dar. Entendeu? Então, a coragem eu sempre tive. O meu problema é depois que acontece. Porque aí eu tenho que ter coragem de continuar, de enfrentar o cansaço, as limitações físicas. E até essa paciência que você falou, né? Que o balé é muita paciência. Porque, às vezes, as pessoas... Quando falam assim pra mim, tipo, minha filha começou o balé, mas agora ela tá na dança de rua. Nas danças urbanas, porque ela é muito agitada. Eu concordo. Balé no início é chato. Balé no início é chato. É chato mesmo, é muito devagar, é muito lento. Concordo. Tem quem goste, mas... Não, então, eu não acho chato. Falei que é chato pros outros. Não sei se você acha. Eu achava um pouco, quando eu era criança. Eu também achava, mas agora eu adoro. Agora eu Gente, adoro. eu Nem amo. tantos adágios, mas assim, adoro. Eu queria uma... Porque tá vendendo aqui, né? Anti-adágio clube. Eu não quero aquela, eu quero anti-frappé. Eu adoro adágio. O frappé que eu não gosto. Eu acho que se eu tivesse que escolher entre um e o outro, eu escolheria o adágio também. Pra ser anti? Não. Eu prefiro... Eu prefiro adágio, isso. Não me sinto bonito fazendo, mas me sinto um pouco mais confortável. Sente porque mais o frappé feliz. Nossa, tem umas combinações que eu fico tipo, gente, pra quê? Dependendo da combinação do frappé, eu fico igual a Nazaré. Sim, Sabe aquele meme da Nazaré? As matemáticas. Ai, que horror. Mas enfim. Mas então, sobre coragem é isso. Eu não tenho... Eu quero fazer, eu vou e vou fazer. E aí, depois o que vier, a gente mata no peito. Entendo, mata no peito. É muito carioca falar isso. Você comentou que tá morando fora agora, né? Sim. E como que você faz pra linkar a agenda com os eventos que você tem no Brasil? Porque você continua tendo eventos por aqui, né? Esse é o meu primeiro grande evento. Voltar pra Joinville, que foi a Bailarinos pelo Mundo, falou, Carol, a gente quer você como a nossa fotógrafa aqui, porque elas têm visto que eu tenho feito no MP Ballet Tour com os grupos, e elas têm muitos grupos que elas trazem pra cá, escolas de dança, elas são a agência do festival, né? Então, elas falaram, a gente traz você abre a sua agenda também para os seus trabalhos. Então, eu tô fotografando pra caramba. E aí, elas separam os grupos, né? E alguns dias você faz 3 grupos, alguns grupos 2. Aí eu vou quebrando, assim, faço os grupos ali na frente, faço foto, posada e tal, pra elas terem de lembrança. E elas me trouxeram. E aí, vai aparecendo coisa pra eu fazer. Aí, você vai indo? Aí eu vim, só que eu nem vou passar no Rio, eu vim e vou voltar. Você nem vai pro Rio? Não. Não sabia. Bate e volta, eu tô aqui há 2 semanas, mas eu vim pra cá e eu não tava esperando. Eu abri o computador pra fazer uma reunião com a Yolanda pra falar de Londres e Viena, que é o nosso próximo ballet tour do ano que vem, né? Vamos falar, ela, não, antes de tudo, vamos pra Joinville? Eu falei, como assim, do nada? Quê? Do nada, não tava morando nem há 6 meses em Portugal. Ela, não, vamos, a gente vai te trazer. Aí foi muito legal. E como foi esse processo de se adaptar? A gente já tá quase extrapolando nosso tempo aqui, mas vamos fazer, Carol. Eu sou muito interessante. É o acréscimo, é a saideira. Como foi esse processo de ir pra Portugal? Tudo bem que é meio que o mesmo idioma, é falado de uma maneira muito diferente. Meio que. Mas culturalmente é diferente, né? Assim, se inserir, eu acho que além das diferenças culturais, se inserir num lugar em que você ainda não tem as suas raízes, os seus contatos, as suas amizades, é sempre muito difícil. Pra gente, sempre, assim, as 2 experiências que a gente teve foram muito difíceis no início, assim, essa adaptação e tal. E às vezes as pessoas não têm noção do quão você exige saúde mental, vamos dizer assim, preparação pra conseguir lidar com isso. E como foi pra você essa mudança? É um mix de sentimentos, assim, porque na verdade, eu sempre
sabia que em algum momento eu ia sair do país, astrologia. E também eu sempre gostei muito de viajar, de fazer trabalho fora. E também por causa do meu trabalho de fotógrafa de dança. Eu não tinha muito mais pra onde crescer aqui no Brasil, infelizmente. Crescer assim, quero fazer isso, uma das minhas profissões mesmo. Prosperar. E aí eu já tava querendo sair. Então, já estava trabalhando muito bem isso dentro de mim, já estava muito bem resolvido, o Alexandre também. Nós somos muito, assim, gostamos de viajar e estar fora do país. Eu não sinto tanta falta, porque a gente gosta de sentir frio, sabe? A gente é toda assim, eu sou uma carioca fajuta. Eu tenho algumas coisas do Rio, que eu sou muito carioca, algumas coisas assim, comida. Obviamente, eu adoro ir pra praia, mas isso tem em Portugal. Portugal é um país super parecido com o Brasil, assim, muito. A gente foi colonizado por eles, então a arquitetura é muito parecida, a língua é muito parecida, o que não é, você vai aprendendo no dia a dia, é muito solar. Até mais do que eu gostaria. A gente tá morrendo de calor lá agora no verão. Eu queria ter ido pra Inglaterra, mas aí são outros 500, é muito mais caro, é muito mais difícil. Então, eu fui pra Portugal, porque ali eu tenho a minha ponte pros outros países. Sim. Eu sinto muita falta dos meus amigos, muita, muita, muita. A minha mãe, graças a Deus, ela consegue ir me visitar, ela veio e vai vir de novo, então a gente consegue dar um jeito, meu pai já mora lá. Mas os amigos é o que eu mais sinto falta. O que você sente mais falta do Brasil? Mate Leão e meus amigos. Mate Leão. Muito bom, porque só tem aqui, né? É isso. Não tem, eu não achei ainda pra vender em Portugal Mate Leão. Se alguém sabe, me fala. Você já viu lá nos Estados Unidos? Acho que não, né? Porque o Nando gosta de Mate Leão. Eu não sou fã, não. Eu acho que dá pra comprar online. Mas não sei como que é lá. Eu vejo deve tudo ter online. algum empreendimento de um brasileiro na que Rússia tem. a gente comprava milho de pipoca online. Milho de pipoca online, a gente. Que a gente adora pipoca. Eu E lá adoro eles só pipoca, comiam não no tem cinema. no mercado. Os nossos amigos Sério? ficavam loucos. Eles, tipo, nossa, mas vocês estão fazendo em casa pra assistir série, pra assistir filme? Óbvio. Sim, dá pra fazer, não é E só no aí- cinema. e aí É que não é eu- tão comum. De micro-ondas ainda é comum. Mas, tipo, de você pegar um milho, você fazer a sua pipoca. Eu faço com milho. Então. Porque não, a gente é não é muito tão de comum. pipoca. Jura? Pelo menos aí no eles- nosso meio não Aí foi. eles ficavam, tipo, um dia nossos amigos pegaram nosso milho e falaram, posso usar? Posso pegar Pode. um pouco? Como faz? Aí eu Você fala assim, deixa a panela aberta. Não, sacaneada. Aí eu falei, vai, você coloca um pouquinho de óleo, coloca o milho e mexe. E aí começou Mas a estourar, fecha a e panela. Tipo, nossa, que fácil, sabe? Assim, que não é comum as pessoas fazerem mesmo. Tem umas coisas né? assim, né? Mas- Muito diferentes. Mas eu falo isso, se você não quer, se você tem muito apego ao Brasil, de várias formas, que tem gente que se identifica muito mais com o Brasil, eu super entendo. Vai pra Portugal, que você não vai sentir tanta falta, que é muito parecido. Mas a adaptação tem sido ok, e os gatos foram, né? Ah, e você Foi é todo gateira, mundo. e tem seus Sou. gatinhos. Então, total diferença. Antes da gente terminar, só queria aqui finalizar com uma pergunta muito importante, que é: você tá fazendo mapa astral pra casal? Sinastria é o nome, é sinastria. sinastria. Então, tá Podemos fazendo? fazer. Tá bom, então. Ah, ele já... Tá bom, então. Eu aproveito o espaço pra ter as minhas perguntas pessoais também. Porque já que tá Claro. tendo esse momento, Quer um né? joguinho de tarô também? A gente faz. Eu fiz, É o eu combo fiz uma completo. astral com a Carol, e aí eu falei pro Nando, ó, vamos fazer o seu, só por curiosidade. Ele, não quero. Gente, não gosto Não, disso, eu não fui tão acredito cético nisso. assim também, Foi não. sim. Não fui eu tão cético respeito, assim. tudo bem. Eu vou te escutei impressionar. todos os áudios, eu vi todas as coisas da Lari. Eu vou te impressionar. O que eu acho super legal é que assim, você vai aqui em Joinville e tem umas 4, 5 estantes de marca que fui eu que fiz. E os mapas astrais também. Eu fiz já de todo mundo. Você, da Letícia Dias, da Milena, faço de todo mundo. Não, Só então chamar. eu tô na fila, tá? Aham, Eu Vou quero. te passar sabendo. Eu tô falando. Eu sei. Aham. Que eu já dei minha insistida, ele não quis. Não, mas eu quero. Vamos, eu tá quero. bom. Faremos. Enfim. Muito obrigada, Carol, por Obrigada ter a participado vocês. desse episódio com a gente. Passou voando nosso tempo aqui. Conversar com você é sempre muito gostoso. Muito bom. Obrigada, viu, pela disponibilidade. Eu que agradeço, eu não tinha como negar. Eu sou muito feliz conversando com vocês, adoro os dois. Ai, E obrigada, obrigado pelo pessoal, que tá carinho. nos ouvindo. Continue nos acompanhando no Spotify e no YouTube. Beijo e até o próximo. Tchau.